podcast da família brasileira. O podcast sobre marketing, vendas e dados que vai ajudar você a mudar a história do seu negócio. Eu tô aqui, Leonardo Sobral, mais uma noite, mais uma vez. Hoje não na terça-feira, hoje é quinta-feira. Mais uma vez ao lado dele, o famoso Rafael Oliveira. É isso aí, obrigado Léo, mais uma vez, mais uma noite aqui, uma noite agradável para falar de vendas, de negócio, tudo que a gente gosta aqui dentro do nosso grupo e a gente falando sobre vendas toda terça, né Léo? Hoje, excepcionalmente hoje na quinta, mas normalmente toda terça. Excepcionalmente hoje na quinta, porque a gente mora aqui no sul do Brasil. Se vocês notarem, a gente tá com roupas de frio, para quem tá nos vendo, para quem tá nos ouvindo pelo Spotify, estamos sim com roupas de frio. E a gente tá passando por um inverno, um começo de inverno rigoroso aqui no sul e faz parte. A gente tem que se adaptar algumas vezes por causa desse inverno. Mas vamos lá. Normalmente na terça, hoje na quinta, excepcionalmente. Estamos aqui para falar de marketing, de vendas, de dados. E o pessoal já está entrando, Rafa. Já está entrando e fazendo o que a gente gosta mais. Comentando, dizendo boa noite, mandando um coraçãozinho. Porque a gente gosta que aquele coraçãozinho suba no Instagram. Eu gosto de like no Facebook, a gente gosta de tudo isso. De perguntas, que eles mandem perguntas, interagem com a gente, mandar dúvidas, qualquer coisa relacionada a marketing, vendas, tudo que a gente gosta, a gente tá aí para ajudar vocês. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Hoje é um tema bem legal, cara, e é um tema que nos desafiou, inclusive, né, na hora de montar esse podcast, de montar essa live para vocês, nos desafiou esse tema porque a gente pensou, cara, o que você aí do outro lado do Spotify, do outro lado do Instagram, do outro lado do Facebook, quer ouvir da gente, e a gente acredita que montou para vocês algo único aqui. Novamente, a gente sempre tenta se esmeirar ao fazer conteúdos para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. E a gente está trazendo hoje, Rafa, o que a gente chama de estratégias de lucro constante. A gente vai trazer para o pessoal, no final dessa live, como sempre, um presente, vamos dizer assim. Um bônus para quem acompanha. Um bônus para quem ficar até o final, vai receber de presente. Até dessa vez a gente não vai pedir nada muito diferente para vocês. Vocês só tem que acompanhar até o final e lá no final, quando chegar no final da live, vocês têm que colocar no último post que a gente tem, que chama Estratégia de Lucro Constante. Você vai lá, escreve Eu Quero e a gente vai liberar um link com todas as estratégias que a gente criou nessa tarde de quinta-feira e ontem, inclusive, pra gente liberar para vocês utilizarem no negócio de vocês. Então, dessa vez, você não precisa fazer nada, além de nos acompanhar e escrever Eu Quero ali no post que a gente tem no Instagram da @StudioGrowMarketing. E, pessoal, eu gosto de, também, além de cumprimentar o Rafa, além de cumprimentar vocês, além de pedir coraçãozinhos e além de pedir que vocês comentem, compartilhem. Boa noite, Ju, boa noite, César, muito boa noite para todo mundo que entrou, João, Alfredo Bernardino, Emagrecer Saudável Oficial, muito bem-vindos nessa noite. Muita gente hoje, hein, Léo? O Rafael Schmidt também entrou aqui com a gente. E a gente gosta sempre de agradecer os nossos growers que ficam atrás das câmeras. E sem eles, a gente não estaria aqui ao vivo em todas as plataformas. Sem eles, nada disso seria possível. Sem eles nos dando esse suporte, a gente estaria aqui perdido. Então, temos que agradecer também, não só para o pessoal que nos acompanha, mas também o pessoal que trabalha junto com a gente para fazer isso ser possível, né, Léo? Sem vocês, nada disso aqui estaria de pé, senhoras e senhores. E para quem não nos acompanhou, o último podcast virou realmente um podcast dentro do Spotify. Procurem lá, Studio Grow Marketing, é isso o nosso grower preferido. Studio Grow Marketing, procura lá, você vai ver a gente falando sobre princípios de venda. E se você gostar, cara, compartilha com outras pessoas, com quem tiver a ouvir sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão. A gente está aqui para conversar com vocês. E Rafa, vamos começar? Bora, tô ansioso pra gente começar a falar sobre esse conteúdo. Na última Growcast já foi até um marco, que a gente falou sobre os princípios, a gente tocou em histórias pessoais nossas. Eu lembro que eu comentei algo pessoal meu que me fortaleceu e fez pra venda, então essa edição tem tudo pra ser tão boa quanto foi a primeira. Muito bom, é isso que eu espero. Se vocês não viram o que o Rafa tá falando, vocês seguem a gente também no TikTok. A gente está lá com o Studio Grow Marketing, falando um pouco mais sobre os princípios da venda. Mas, pessoal, vamos começar com o que a gente chamou de estratégia de lucro constante. Primeira coisa que a gente tem que pensar, Rafa,
quando a gente começa a falar sobre estratégia, sobre lucro, sobre como um negócio pequeno, médio ou grande pode ter isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é as ferramentas que a pessoa tem que usar, ou como talvez começar pelo marketing. O como? Né? O caminho? O caminho, perfeito. E muita gente que chega até a Grow, conversa com a gente, acha que é difícil começar. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com uma ex-colega nossa, e para ela era muito difícil entender como começar o marketing, começar as vendas dela. E no fim, a gente trouxe para vocês aqui, pessoal, o que a gente acredita que é o primeiro caminho, né, para começar no marketing. Para você começar no marketing é muito, muito fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é entender de todas as ferramentas que vão aparecer na tela de vocês, porque sem elas vocês não fazem nada. Pouca coisa. Vocês não fazem nada. Pouca coisa. Hoje é o básico. Hoje é o básico. Aqui tem pelo menos 1.500 ferramentas diferentes. Não, a gente tá brincando. A gente não pode seguir com essa... O pessoal vai se assustar olhando na imagem, achando que tem que saber de tudo isso. Parece complicado. Parece complicado e é complicado, mas também não é tão complicado assim. A gente estava pesquisando um pouco mais sobre estratégias e como é que a gente... E a frase escrita no Google foi como começar no marketing, e o que apareceu foi, cara, na boa, 1.500 ferramentas diferentes, 1.500 começos diferentes, e todos se diziam que eram certos. E só um detalhe, essa imagem, quem está ouvindo no Spotify não está conseguindo ver a imagem, obviamente, mas são todas as ferramentas que tem na internet em 2015. Estamos em 2022. Então, de lá para cá, isso aqui tu já pode multiplicar por pelo menos 2 mapas assim. Cara, e na boa, quem não tá vendo no Spotify, sigam a gente no Instagram, porque, cara, não dá nem pra ler o que tá escrito de tanta ferramenta que tem disponível no mercado. Mas o que é o ponto, tá? Não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. A gente bate muito e sempre começa qualquer estratégia de lucro constante pensando a primeira coisa, que é o famoso tráfego. Primeira coisa. E a gente separou aqui, pessoal, alguns pontos que vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo precisam pelo menos pensar, pelo menos colocar o pé nesses pontos para começarem a ter lucro constante no negócio de vocês. Perfeito. Perfeito, Rafa? Vamos junto? Bora! A gente separou alguns, eu não me lembro quantos, mas são alguns que a gente enumerou aqui, não necessariamente por ordem de melhor ou pior, mas porque é mais fácil começar por uns do que por outros. Vamos lá. Qualquer negócio, pessoal, que comece no digital hoje, precisa começar com... Primeiro ponto. Links patrocinados e Google My Business. Por que isso, Rafa? Por que tem que começar pela ferramenta mais usada no mundo? Bom, já respondeu aí. É a ferramenta mais usada do mundo. É onde todas as pessoas estão e onde todas as pessoas hoje fazem uma busca por algum negócio, para algo que elas querem. Então, se você é empresário que quer ter o seu negócio no digital, você tem que estar lá. Você tem que estar onde as pessoas estão. Quanto mais pessoas veem o meu negócio, mais pessoas vão ver o meu negócio. Vão ver o que eu estou procurando. Então, eu tenho que estar ali. Esse é o caminho. Perfeito. Cara, para quem não entende, não sabe o que é, link patrocinado é basicamente você estar entre as primeiras buscas do Google, vamos dizer assim. Quando você busca, por exemplo, por restaurante em São Paulo, estética em lugar X, o link patrocinado são os primeiros links que aparecem normalmente na busca do Google. Então, 96% das pessoas, 96% antes de procurar qualquer produto ou serviço, passa pelo Google. Se a gente não tem uma estratégia, pelo menos um começo de link patrocinado, a gente está perdendo dinheiro. Invisível, né? É praticamente invisível. Eu praticamente, Léo, não passo da primeira página, não passo nem da metade da primeira página. Imagina a pessoa que está ali buscando e não encontra o que ela está em poucos cliques. Se o negócio da pessoa não está lá, ele já perdeu a oportunidade de vender logo de cara. Perfeito. Imagina que impactante é uma perda dessa. Perfeito. E o ponto que o Rafa trouxe, pessoal, de perder é muito, muito relevante porque, cara, não é difícil. Para quem não entende, link patrocinado ele funciona de um jeito muito simples. Você compra, entre aspas, palavras-chave do teu negócio e o Google, quando for relevante para a pessoa que está buscando, vai mostrar o teu negócio. Simples assim. Cada palavra tem um custo, cada impressão, cada milheiro de impressão, cada 1000 impressões tem um custo. E, cara, no primeiro passo no digital, entre aspas,
pago é o link patrocinado. E o segundo passo que, cara, gratuito, vou repetir pausadamente, gratuito é o Google My Business, Google Meu Negócio famoso. Se o negócio de vocês não está dentro do Google My Business, já tem um passo atrás na hora de ser relevante para o Google, inclusive, e na hora de ser encontrado pelo cliente. Quantas vezes, Rafa, você já foi num restaurante, por exemplo, porque as fotos do Google Meu Negócio eram bonitas? Várias. E, cara, é uma fonte de tráfego, é uma fonte de trazer clientes para vocês gratuita. É só entrar, procura no próprio Google Meu Negócio, criem o Google Meu Negócio de vocês e, primeiro passo, apareçam na ferramenta mais utilizada no mundo. Muito boa noite, Paulo, Everton, Thiago, Arthur, Roberto, Guilherme. Ixi, tem muita gente. Mandem coraçãozinho, a gente gosta de ver vocês aqui ao vivo conversando com a gente. E no Spotify a gente gosta de compartilhamentos e likes. Sigam a gente também no Spotify porque a gente quer impactar cada vez mais e mais pessoas. O segundo caminho que a gente colocou aqui, que também é do nosso grande amigo Google, é a famosa rede de display. Ela é um pouco mais, talvez, complicada de ser utilizada, mas também é super útil. A rede de display, para quem não conhece, também funciona com anúncios de texto, com anúncios gráficos que a gente chama, aparecendo em sites de parceiros do Google, né? Por exemplo, o Terra, o UOL e assim por diante. E anúncios de vídeo no nosso famoso YouTube, que é a segunda rede mais utilizada no mundo. Inclusive essa que a gente tá agora ao vivo. Inclusive essa que estamos ao vivo. O segundo passo dentro de uma estratégia de tráfego, dentro de uma estratégia de lucro constante é mostrar mais o que é necessário, aparecer mais para o cliente que está buscando. A gente bate muito aqui, pessoal, na rede de display para empresas que já têm talvez um nível de investimento um pouco maior. Né? A rede de display ela vai aparecer quando esse cliente estiver num momento de, entre aspas, relaxamento, né? Olhando notícias em algum lugar, olhando algum vídeo específico. E também é importante fazer parte desse cliente, fazer parte do dia a dia desse cliente, estando também nessas redes, né, Rafa? Totalmente. Até é bem importante que você apareça. E até é bom tirar essa dúvida do pessoal. Às vezes o pessoal me pergunta se normalmente quando a gente faz esse anúncio de display, eu vou estar aparecendo necessariamente para aquela pessoa que está buscando o meu negócio. Funciona dessa forma? Não funciona? O pessoal às vezes me pergunta isso, muitas vezes. Sim, funciona. Mas tudo hoje é mais rápido e mais fácil quando é pago, né? Quando se investe nisso. Então a gente precisa estar sempre atento e sempre colocando o negócio desse cliente ou o seu próprio negócio dentro das mais variadas redes, se possível. Né? A gente está falando aqui das várias possibilidades que esse cliente tem, as várias possibilidades que um negócio tem na hora de começar a investir pela internet, né? E a grande pergunta que a gente tem, a pergunta de milhões quando chegam aqui para conversar com a gente é: beleza, falamos do Google. O que vale mais para o negócio? O Google ou o famoso Facebook e Instagram? O que vale mais, Rafa? Se tivesse um negócio, qual eu deveria colocar? O Facebook ou o Google? Então tem aquela máxima que vale para muitas perguntas que acontecem não só no digital, mas para a vida também, depende. Depende. Tem negócios diferentes, tem negócios que se vale mais a pena estar no Facebook, tem negócios que vale mais a pena estar mais no Google, mais focado no Google, mas eu acredito, na minha visão, aí talvez, não sei se concorda comigo, mas quanto mais lugares eu estou, mais chances de eu ser visto eu tenho. Então eu investiria em todas elas. Um pouco mais, talvez um pouco menos, mas eu tenho que estar em todas elas. Esse é o principal. A frase do depende, a pergunta de milhões é qual deles? A resposta é depende, a resposta de milhões. Bem-vindo, Matheus, bem-vindo, Vitória, Marco, Aurélio, muito bem-vindo, muito boa noite. Depende. Por que depende, tá? Depende do momento desse cliente com vocês. O que eu quero dizer com isso? Se o negócio de vocês é algo que pode ser buscado no digital, por exemplo, dentista, advogado, restaurante, faz muito mais sentido você estar numa mídia de busca. Por exemplo, Google, YouTube, se for o caso, Display, se for o caso.
Se for algo um pouco mais complexo de se vender, faz sentido sim a gente estar, entre aspas, seduzindo esse cliente pelo Instagram, pelo Facebook, pelas ferramentas que o Meta nos entrega. Por quê? Porque o Facebook e o Instagram faz muito mais sentido quando a gente quer convencer ou mostrar para aquele cliente várias vezes aquela oferta. E o nível de consciência do cliente acaba aumentando quando a gente mostra mais vezes e faz parte do cotidiano desse cara, né? Ele já conhece, ele já está mais familiarizado, então as chances de eu vender para essa pessoa também vão aumentar. Perfeito, uma boa estratégia então combina os dois caminhos. Combina o search, né, a busca direta, e combina o cotidiano, que é o Instagram, o Facebook, TikTok hoje em dia também poderia ser colocado aqui. O próximo passo, depois de estar onde a pessoa busca, estar aparecendo no dia a dia dela quando ela está utilizando o celular, é se utilizar de um caminho que muitas vezes a gente negligencia, que é o e-mail marketing. Muitas e muitas vezes a gente deixa o e-mail de lado porque, para quem não está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, o e-mail marketing tem uma taxa de abertura muito baixa, por volta ali dos seus 10, 15, 20%, mas negligencia essa ferramenta. Mas quando o cliente deixa pra gente um e-mail deles, deixa pra gente o contato deles, a gente precisa utilizar. Cara, é grátis. Se a gente tem essa base de e-mail e não utiliza para trazer novas vendas, a gente está deixando dinheiro na mesa. É um canal a mais também, eu acredito, da gente estar no dia a dia da pessoa, porque por mais que o nosso e-mail possa estar entre os vários que aquele cliente potencial tem, eu tenho mais um canal de achar essa pessoa. E ele faz parte da minha base, tudo bem disse, Léo. E se ele faz parte da minha base, em algum momento ele fez contato comigo porque tem algum interesse prévio no produto. A chance de impactar essa pessoa já é um pouco maior. E outro ponto que eu acho bem legal, e eu concordo, ele é grátis. Quando se fala de links patrocinados, eu vou ter que investir. O e-mail já não, eu posso utilizar ele gratuitamente. Claro, tem ferramentas de disparos, mas se eu quiser hoje utilizar uma base de e-mails e mandar e-mails específicos para esse público, eu posso fazer isso gratuitamente, sem custo algum. Uma chance muito maior, é um gás a mais que eu tenho para impactar o meu possível cliente. Ótimo, ótimo. Bem-vindo a Flávia, sensacional, diz a Flávia. Muito obrigado, Flávia. Yuri, muito bem-vindo. Marco, eu já tinha cumprimentado. Mas enfim, pessoal, utilizem a base de e-mail de vocês para ter cada vez mais canais de aquisição. Uma estratégia que a gente trouxe, a gente até bateu um pouco mais de papo sobre isso, e a próxima estratégia que a gente trouxe aqui para a gente sempre ter mais e mais clientes nos vendo, é a famosa estratégia de conteúdo patrocinado ou influencers. Na minha visão, Rafa, eu vou jogar essa bomba. Na minha visão, essa estratégia funciona muito quando a gente vai olhar, por exemplo, para moda, por exemplo, para estética. Sim. Mas a gente também tem que olhar para a tecnologia na hora de falar com influencers. Na minha visão, são esses 3 nichos que podem utilizar mais. Você vê outro caminho, Rafa? Cara, pode ter outros caminhos, mas, de novo, depende do modelo de negócio, porque a figura do influencer, por ele já ter uma base de pessoas que acompanham, ele nos remete a um gatilho mental que a gente chama de autoridade. Então, se eu tenho uma imagem de uma pessoa forte e aquela imagem ela pode se relacionar de alguma forma com o meu produto, cara, pode ser uma ótima oportunidade de utilizar, mesmo que não esteja nesse ramo. Então, verdade. A minha visão, pelo menos, é essa. A gente tem que analisar bem com que influencers estão mais engajados com o meu negócio, se eles passam autoridade naquilo que vão chamar mais pessoas, e aí utilizar isso da melhor forma para atrair clientes para o meu negócio. Perfeito, o Rafa trouxe muito bem. O Rafa sempre tem um horário que o Girls que estão aí atrás, tem um horário que o Rafa chega com alguma frase impactante que vai virar corte no nosso TikTok depois. Muito bem, Rafa, muito bem. E muitas vezes, até trazendo um pouco mais de história de propaganda e de comunicação e de marketing, muitas vezes se utilizam do influencer para lançar uma nova marca no mercado, por exemplo. É verdade. Né? É verdade. Se lembrar um pouco tempo atrás, a Jack Motors, que veio para o Brasil, utilizou o Faustão para ser o grande carro-chefe de imagem delas. É verdade. Né? Então, faz total sentido pensar
no influencer, pensar no conteúdo patrocinado como uma estratégia de trazer autoridade e trazer volume baseado no volume de seguidores de outras pessoas, por exemplo. Bom, não adianta a gente só aparecer, mostrar nosso negócio. Não adianta a gente só estar no Google, no Instagram, no Facebook, no Google Meu Negócio, no Influencer. Desculpa cortar, mas eu costumo falar para as pessoas que nos procuram para falar sobre isso, que o tráfego, ele é uma ponta do iceberg dentro do digital. Perfeito. Ele sozinho não vai gerar as vendas. Eu preciso de todo um caminho. Perfeito. Bom, precisa de todo um caminho e não é só o primeiro passo que a gente tem que dar. O primeiro passo, sim, é o tráfego, mas para ter uma estratégia de lucro constante, pessoal, a gente precisa de um segundo amigo do tráfego, o segundo passo do tráfego, que é engajamento, engajar esse cliente, fazer com que esse cliente entenda que é para ele o que a gente está entregando. Né? Não adianta a gente ter um Google Meu Negócio se a gente não tiver um segundo momento para esse cliente cair em outro lugar. Não adianta a gente estar fazendo um anúncio de Instagram, por exemplo, se a gente não tiver um perfil, por exemplo, para conversar com esse cara. Não adianta ter um influenciador se a gente não consegue mostrar outras coisas além do que o influenciador está dizendo. Exato. Esse é o ponto. Então, é muito, muito importante esse segundo passo que a gente chama de engajamento. Para pensar em engajamento, Rafa, na nossa visão, também para quem está nos acompanhando, para pensar em engajamento, o primeiro caminho para se engajar um cliente ou para se pensar num cliente é fazer com que o cliente saia da rede social. Primeira coisa, muita gente que nos ouve, muita gente que nos acompanha tem dor. Quando a gente fala, não, mas esse teu perfil do Instagram, do Facebook, teu canal no YouTube, o Google Meu Negócio, cara, não é teu. É do Instagram. O cliente que tá ali no YouTube é do YouTube. O cliente que tá no Google procurando não é teu cliente ainda, ele é do Google. E é muito difícil, e uma das perguntas de milhões que a gente recebe todos os dias praticamente é: a gente precisa de um site, a gente precisa de um lugar que seja só nosso? E a resposta de milhões é: sim, precisa. Por quê? Porque quando a gente tira o cliente da rede social, ele tem a possibilidade de ser nosso. Tô certo, Rafa, até agora? Certíssimo. Perfeito. Concordo em todos os números, gêneros e graus. Perfeito. Mas não adianta também, pessoal, a gente trazer esse cliente para fora se a gente não tiver alguns cuidados dele no ambiente que é nosso. Qual é o primeiro cuidado que a gente tem que pensar na hora de engajar esse cliente num ambiente, num site, numa landing page fora da rede social? Primeiro cuidado, ou os primeiros cuidados são pixel e o famoso, e até hoje em dia antigo talvez, mobile first. Explica pro pessoal que tá nos ouvindo. Boa noite, focado. Muito boa noite, focado. Explica pro pessoal que tá nos ouvindo e nos acompanhando, Rafa, por que é tão importante pixel e por que é tão importante pensar no mobile first quando a gente vai criar um ambiente fora da rede social? Bom, então, ele começa sendo importante porque justamente é um recurso, são dois recursos que nos possibilitam engajar quem está visitando. A ferramenta do Pixel, ele nos permite ter dados bem concisos de quem está dentro do meu site. Como a gente falou, a gente tirou ele da rede social, ele agora está tendo possibilidade de ser impactado pelo meu produto, pelo meu serviço. O Pixel é uma ferramenta que o Facebook permite que a gente consiga impactar ele mesmo depois que ele saia daquele site. Uhum. Então, ele é muito legal, inclusive para eu impactar ele depois. Ou, de repente, criar uma nova base, por exemplo, com outros dados para impactar ele futuramente. E o Mobile First é um conceito, na verdade, se fala muito sobre isso hoje, porque hoje a maioria das pessoas tem acesso à tecnologia. Tanto que a gente está aqui falando sobre isso porque hoje é essencial estar no digital. E quando se fala de tecnologia, eu não falo de computador desktop, eu falo celular. É isso aqui que está na minha mão, é isso aqui que quem está nos assistindo, muito provavelmente, com quase 100% de certeza, está me assistindo. Ele vai estar no celular, ele vai estar em algum aplicativo móvel. Então, o Mobile First, ele dá um conceito que diz a experiência dele, quando ele for acessar o meu site, o meu portal, o meu aplicativo no celular, ele tem que ser intuitiva. Ele tem que fazer com que o cliente encontre exatamente aquilo que eu estou procurando. Então, a gente vai sempre pensar na construção de um site, na construção de um ponto de engajamento, primeiro pensando no
no aplicativo, no mobile e depois no desktop. Então o desktop deixou de ser o principal, que era o cenário de alguns 10, 15 anos atrás, e hoje se pensa primeiro na experiência do usuário dentro do mobile. Tô certo? Tá mais do que certo, tá mais do que ótimo a resposta. E, cara, eu não teria nada a complementar, a não ser o ponto de vista dos nossos clientes que chegam aqui, ou das pessoas que vêm conversar com a gente. Muita gente fala que não, meu cliente não está no celular, meu cliente não utiliza tanto o celular para comprar. E, infelizmente, cara, não é assim. Todo mundo está utilizando, todo mundo precisa. E, de novo, você não é o seu cliente. Quando você entender que pensar no usuário é pensar do jeito que faz mais sentido para ele receber uma mensagem, você vai pensar mobile first e também pensar um pixel, grudar nesse usuário que está acompanhando você e grudar para que seja utilizado na estratégia que a gente vai trazer mais para frente aqui do nosso papo. Jonathan, muito bem-vindo. Dani Oliveira, muito bem-vindo. Bem-vindo, tá certo? Não esqueçam que no final dessa live a gente separou algumas estratégias que a gente criou nessa tarde e ontem ainda para entregar para vocês gratuitamente. A gente entende que o mercado tem que ouvir e tem que aprender mais sobre estratégia. E quem comentar eu quero no nosso último post, que chama Estratégia de Lucro Consistente ou Constante, você que comentar nesse último post, eu quero, a gente vai mandar um link onde você pode acessar todas as estratégias que a gente tem para vocês. E quem tá no Spotify pode seguir também a gente na @Estúdio Grow Marketing para ver um pouco mais essas estratégias. Bom, trouxemos esse cliente, Rafa, pelo Facebook, pelo Google, pelo YouTube, pelo influenciador, pelo TikTok, por onde ele quiser. Tá. Trouxe ele para um local onde eu tenho Pixel e Mobile First. E agora eu preciso entender que, às vezes, eu preciso jogar esse cliente num caminho, numa estratégia de ou landing page, ou entender como esse cara se comporta dentro de um local com o que a gente chama de Hotjar. Explica pra gente o que é o Hotjar primeiro, pra quem não conhece. Hotjar, como tá aparecendo na nossa tela, HOTJAR, se quiserem procurar depois, mas explica pra eles por que é tão legal e por que é tão importante o Hotjar. Cara, essa ferramenta é sensacional, é uma das que tem disponíveis no mercado, mas ele é o que a gente chama de mapa de calor. É o caminho que o cliente percorre, o possível cliente, melhor dizendo, porque não necessariamente ele é eu digo isso, mas a gente consegue, através dele, a gente consegue saber todo o caminho que ele faz, os campos do site que mais interessou, os produtos que mais impactou, e aí com isso eu consigo, inclusive, melhorar a experiência dele dentro do site ou dentro do aplicativo e impactar esse público específico, porque eu vou saber, eu vou estar ali, ele se interessou, ele passou mais tempo naquela seção do site, ele passou mais tempo procurando onde eu faço o contato, por exemplo, ou seja, talvez não esteja muito acessível, muito intuitiva a forma de entrar em contato para fazer a venda de fato. Então, cara, é muito bom a gente ter isso, inclusive para a gente ter uma experiência melhor e para melhorar a nossa conversão, que a gente vai falar mais para frente. Mas, assim, ó, é essencial tu ter. E a landing page, Léo, ele é uma página de vendas, que a gente costuma chamar. Para quem vai estar visitando, ele vai ser como um site, mas para nós ele é um ponto de engajamento. Por quê? Porque é através dele que eu vou conseguir construir uma base de dados de um possível cliente que está interessado. Então eu vou conseguir ter alguns dados como e-mail, telefone, para impactar ele mais adiante ou para mandar algumas informações para ele ter acesso ao meu produto. É como uma troca, né? Você tem a escolha, você quer meu produto, então insira os teus dados, meu vendedor vai fazer o contato contigo através desses dados e a gente vai tirar tuas dúvidas ou te impactar lá pra frente, enfim, a gente tem N maneiras de pensar, mas com a landing page eu consigo impactar essa pessoa. E mais importante, a landing page ele vai ser uma página de venda, por quê? Porque lá vai ter todas as informações que o cliente precisa para comprar esse produto. Então, todas as dúvidas dele vão ser tiradas naquela página. É para ser uma página simples, intuitiva e que mostre tudo exatamente o que ele quer. Muito bom, Rafa. Cara, o Hotjar é o sonho de todo empresário, né? É ter um raio-x para ver onde o cliente está se mexendo, o que ele está vendo e assim. Às vezes o empresário vem até a gente e fala:
cara, eu não sei se o meu site tá bom, eu não sei se o meu site tá legal pra pessoa. O Hotjar te responde isso. Se for bem estudado, tu consegue saber. Tem algumas funções, inclusive, boa noite Júnior, boa noite Félix, tem algumas funções, inclusive, que gravam a tela de alguns usuários. Bem lembrado, Você vê o caminho do usuário. E a landing page, pessoal, se o tráfego é como se fosse rua, né, pro negócio, se o tráfego ele traz volume de pessoas, a landing page é como se fosse uma sala específica para que esse cliente veja o que ele quer ver do teu negócio. Só que nenhuma landing page funciona tanto e nenhuma landing page é tão útil se ela não tiver o último ponto de engajamento de um cliente num ambiente que é nosso, que é o famoso Call to Action, o famoso CTA. Para quem não conhece, Call to Action, pessoal, o CTA é uma chamada para ação. Todo o local, todo o caminho, até agora que a gente desenhou, de tráfego, de, Google, Instagram, Facebook, TikTok, influencer, landing page, o que mais que a gente falou? Falou de mobile, de landing page, de site, ou o que for, todo o caminho ele tem que ter chamadas para ação. Ou seja, tem que fazer com que o cliente continue naquele fluxo, continue naquele caminho desenhado. CTA é como a gente traz esse cliente para continuar conversando ou para chegar onde ele quer depois com a gente, né? Talvez seja a porta, tráfego é rua, landing page, engajamento é sala. E CTA talvez seja a porta para o nosso terceiro ponto dentro de uma estratégia de lucro constante, né? Só antes, deixa eu trazer um ponto também que é legal falar do CTA, Léo, pelo menos no meu ponto de vista, porque hoje as informações correm muito rápido. Acho que hoje é unânime isso. A gente recebe informações o tempo todo, a gente está sabendo de vários produtos sendo lançados a todo momento. Então, o CTA, ele ajuda a fazer com que o nosso possível cliente tome a decisão mais rápido. Porque ele vai ler várias informações, ele vai ler tudo aquilo que procura. Se eu tenho um CTA de uma forma que fique fácil dele achar, a decisão dele de ir para a porta fica mais rápida, mais intuitiva. É como se eu estivesse levando ele para a porta quando eu tenho um CTA. Pelo menos eu enxergo dessa forma. É ótimo, ótimo. Um CTA bem feito, um call to action bem feito faz o cliente continuar num processo, né, que envolve toda a parte de tráfego com a parte de mostrar para o cliente o que ele está buscando e mapear o que ele está vendo. E o CTA é a maçaneta da porta, talvez, para que ele chegue num terceiro ponto que, sinceramente, é o que eu mais gosto. E a gente chama de conversão. Show me the money. É o famoso. Todos gostam, né? Todos gostam. É o mais perto que a gente consegue deixar o cliente, que o marketing consegue deixar o cliente antes da venda. Acho que é o mais perto. Deixou ali, putz, agora é com o vendedor ou agora é com algumas ferramentas que a gente também trouxe. Até aqui, pessoal, trouxemos o cliente pelo tráfego, trouxemos ele para um local que faz sentido para ele, que é o engajamento, e eu deixo ele na mão do vendedor ou na mão de um local que ele pode conversar mais sobre alguma oferta de venda ou de algum produto, que a gente chama de conversão, e a gente trouxe alguns meios de converter esse cliente, algumas maneiras de gerar dinheiro com o caminho do cliente até aqui. Mas antes de tudo, pessoal, deixem comentários. Luciano, muito boa noite. Andriel, muito boa noite. Deixem comentários, deixem coraçãozinho pra gente. A gente gosta de ver isso subindo. E você que está nos acompanhando dentro do Spotify, segue a gente, compartilha com quem faz sentido ouvir sobre negócios. E até agora a gente desenhou um caminho para que esse cliente saia do digital e chegue no momento que ele pode entregar valor, entregar dinheiro para vocês. Perfeito. Bom, maneiras de converter esse cliente dentro do digital, pessoal, dentro do que a gente acredita que faz sentido. Primeiras maneiras mais utilizadas, WhatsApp e o não tão famoso chatbot. Dá um overview pro pessoal aqui, Rafa, de como utilizar o WhatsApp para vender dentro da internet ou através dela. Bom, vamos lá. O WhatsApp eu tenho várias formas. Primeiro que se eu já tenho algumas informações do possível cliente no engajamento, eu já vou conseguir direcionar o possível cliente para aquilo que ele quer, porque eu já sei, antes mesmo de eu falar com ele. Isso é muito legal, porque normalmente quando se fala de vendas, o vendedor que não está preparado, ele vai querer mostrar tudo que ele tem pro cara.
e talvez ele não queira tudo aquilo, ele quer um item específico. Se eu tenho um WhatsApp com um funil bem criado, com um engajamento bem estruturado, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá e eu já sei o que ele quer. Eu vou conseguir oferecer com uma condição melhor, vou conseguir oferecer o melhor produto e eu vou conseguir engajar esse cliente. E o WhatsApp é rápido. Hoje é a ferramenta mais utilizada do Brasil, se não o do mundo. Então a gente consegue conversar com a pessoa, tornar o atendimento mais ágil, mais humano e também mais intuitivo também, eu diria. É muito bom. O WhatsApp, ele tem hoje em dia várias funções diferentes. O WhatsApp Business, para quem não conhece, também permite que a gente entregue catálogos, respostas automatizadas, permite que a gente até crie quase que um CRM, um software de gestão de cliente dentro do WhatsApp. Menu. Né? Eu posso colocar um menu, por exemplo, colocar se ele tem mais uma preferência por tal item, clique aqui e aí direcionar melhor. Eu consigo criar um caminho para ele fazer isso quase de forma automatizada. E inclusive dá para pagar pelo WhatsApp agora, hoje em dia. A gente pode inclusive gerar dinheiro pelo próprio WhatsApp. Então, utilizem. Para quem trabalha com alimentação, cara, é muito fácil gerar um fluxo de Google para um WhatsApp direto, por exemplo. Isso é possível. Google Meu Negócio para um WhatsApp direto. Peça agora. Cara, 2 cliques você gerou dinheiro. Google Meu Negócio, clicou no anúncio, WhatsApp direto, catálogo, pagou pelo próprio WhatsApp, gerou dinheiro assim. 2 cliques. Simples assim. CNPJ não é para os fracos, entrou na nossa live. Eu concordo. Muito bem-vindo. Bom, e o segundo ponto, segunda maneira de converter ou de trabalhar um cliente dentro do digital, chatbot. Para quem não conhece, chatbot é basicamente um robô que a gente consegue automatizar respostas e ações desse robô baseado na ação do cliente. Então, é possível que a gente leve um cliente até a compra sem tocar no computador. Sim. O próprio robô leva o cliente para comprar o que ele quiser comprar. A ferramenta de chatbot, pessoal, para quem não conhece, existe hoje em dia para WhatsApp, inclusive. Existe chatbots que vocês pagam, cara, R$30, R$20, e o cliente encontra o caminho de compra sozinho. Vamos pensar junto aqui com o pessoal, Rafa. Fiz um anúncio. No Instagram, por exemplo. Beleza. Levei esse cara pro meu site. Certo. Uma estética, por exemplo. Levei esse cara pro meu site. O próprio robô chama o cliente e pergunta: o que você quer? Peeling, emagrecimento, não sei o que. Clicou ali. Pague agora. Pagou pelo checkout de pagamento, por exemplo. Dinheiro. Em segundos. Fácil 10, assim. 15, 20 segundos gerando dinheiro. É muito rápido. Ajuda no atendimento. Inclusive para aquela pessoa que já tem mais urgência, que já sabe o que quer, o chatbot já agiliza tudo e também automatiza esse processo. Perfeito. Cara, vale a pena a gente fazer um post, talvez essa semana, se vocês quiserem, comentem, compartilhem ou deixem os nossos coraçãozinhos. Mas vale a pena a gente fazer um post, inclusive, sobre chatbot para mostrar o quão é fácil, na verdade, vender no digital sem muito esforço. Bom, segunda parte de conversão, a gente não pode só converter pensando em falar com o cliente, né? Muitas vezes a gente se vocês que estão nos assistindo aí ou estão acompanhando a live depois, se vocês são, por exemplo, um restaurante ou uma loja específica ou até um grande varejista, uma loja de varejo, normalmente se tem apps de negócio. Então, um jeito de converter, de vender para esse cliente também é trazer esse cara para conversar com a gente num app como se fosse iFood ou vender ou fazer com que ele entre, por exemplo, numa loja online da Magazine Luiza ou de algum grande player da B2W, por exemplo. Tem maneiras de a gente trazer, pessoal, esse cliente que está no digital também para comprar nesses locais. Claro que a gente precisa pensar na hora de criar estratégias em margem de lucro, em tempo de conversão ou em dados dentro de toda a estratégia, mas às vezes faz sentido sim a gente testar se o cliente compraria mais no iFood ou compraria mais, por exemplo, ligando para a própria pizzaria, se for o caso. Esses testes, essas validações de conversão também são muito úteis na hora da gente poder testar um caminho de usuário, né, Rafa? Sim, é essencial. E isso é uma mentalidade, inclusive, da Grow como um todo e do próprio conceito de growth, que hoje é tão falado, hoje é tão difundido e já se tornou, eu diria, essencial.
Quanto mais testes eu fizer, mais possibilidades eu tenho de escalar e de aumentar, né? E entrar numa estratégia de lucro constante. E quando se fala disso, Léo, a gente também, tá, tem uma possibilidade de testar. Aliás, quanto mais eu testo, mais dados eu tenho. E acho que a grande fonte está aí. São os dados. Quanto mais dados eu tenho, mais caminhos certos eu tenho para testar. Não é nem certo a palavra, mas é o caminho que vai me levar a vender mais com mais velocidade. Quanto mais hacks eu faço, mais dados eu tenho, mais eu vou acertar. Quanto mais se testa, mais se acerta. Muito bom. Eu concordo, cara, totalmente. Concordo totalmente. E, cara, de novo, trouxemos esse cara pro WhatsApp, funcionou. Trouxemos pro chatbot vender sozinho, também funciona. Pra ele, cara, comprar por um parceiro, iFood, Magazine Luiza, B2W, como for. O outro passo, se você for um serviço, talvez, é trazer esse cliente pra deixar o lead, né? O famoso lead que todo mundo pergunta. Um cliente, inclusive, perguntou esses dias quem é esse tal de lead. É uma pessoa? Mas quem deixar será? o lead, pessoal, é um caminho que tira o cliente do digital e entrega ele nas mãos de um vendedor, por exemplo. Ele deixa o contato para que o vendedor entre em contato e converse, faça a venda e assim por diante. E além de deixar o lead, a gente também tem outras opções. Se você for um infoprodutor ou for até uma empresa de educação, você pode gerar um e-book, também é uma conversão. Você pode criar um infoproduto, né, que é uma venda só pela internet, só pelo digital. Também é possível, são maneiras de converter, maneiras diferentes de converter esse lead, esse cliente. Até aqui, nesse caminho todo, o cliente já viu o que eu queria que ele visse, dentro do Instagram, do Facebook, nas maneiras que ele quer assistir, no YouTube, no display, no banner, na busca, no Google Meu Negócio. Já caiu no ambiente onde é totalmente controlado pela gente. Uma landing page, um site, com Hotjar, com CTA, mobile first. A gente traz esse cara para deixar o lead, para baixar o app, para baixar o e-book, para comprar pelo meu WhatsApp. E se eu quiser que ele compre sozinho, depois do WhatsApp, depois do chatbot, é normal que eu tenha o famoso gateway de pagamento, que é basicamente o checkout, como se fosse a maquininha de um negócio físico, né? A gente pode comparar com a maquininha também com os famosos caixas que a gente tem ali. A gente pode comparar com isso, que ficam fazendo a conferência do pedido, ver se falta alguma coisa, se quer adicionar mais alguma coisa no pedido, parcelar, condições, tudo. Gateway de pagamento, pessoal, para quem não entende ou não conhece, ele é básico dentro de um e-commerce, dentro de uma compra digital, né, sem assistência, vamos dizer assim, sem ninguém ajudando. Ele é básico porque ele precisa ser fácil. Muitas vezes o cliente vai passar o cartão, o gateway de pagamento não deixa. Vai querer gerar um boleto, dá um problema no gateway de pagamento, demora muito, o cliente desiste. Então, pensar no pagamento, no jeito que esse cliente vai pagar, é tão importante quanto pensar como ele vai ver o catálogo de vocês, por exemplo. Total. Imagina se eu tô num cenário que eu impactei, eu engajei, levei para a página de conversão e logo na praia ele acaba morrendo no getaway. Imagina, é uma perda que a gente não pode ter nesse momento. Ele já tem que estar já na boca do gol, como diz, para chutar e fazer a venda. Tem que ser fácil, tem que ser rápido. Rafael, muito bem-vindo. Denis, muito bem-vindo. Bandieira, Neto, muito bem-vindo. Carlea, muito bem-vinda. Nessa noite a gente está conversando sobre projetos que podem escalar e modelos de negócio que podem escalar e o que eles precisam ter para escalar. E não adianta, Rafa, a gente trazer um volume certo de clientes, não adianta a gente trazer esse cliente para um local que faz sentido para ele, mostrar tudo o que ele quer ver e ter um CTA correto para trazer ele para a conversão, se a gente desistir desse cliente. Se a gente não continuar conversando com ele. E isso acontece? Muitas vezes isso acontece. A pessoa desiste do cliente no final? Muitas vezes as pessoas esquecem que o cliente vai continuar vindo, se for um bom atendimento ou se a compra foi boa, e esquecem talvez do último ponto, que é o que mais gera lucratividade, que é a famosa
Retenção de clientes. E pensar que tem gente que hoje, em pleno ano de 2022, não pensa em forma de reter o cliente. Já comprou o cliente, ele já é meu, não preciso fazer mais nada, posso relaxar, posso descansar. Não é assim mais. Cara, a gente vai explicar um pouco mais o que a gente pensa em relação à retenção, mas ela é tão importante quanto mostrar o teu negócio para mais e mais pessoas. É tão importante quanto trazer um volume absurdo de pessoas, é fazer com que pelo menos uma parte desse volume volte a comprar. Só assim a gente vai ter um negócio de lucro constante. O que é um negócio de lucro constante pra gente? Um negócio que equilibra muito bem essas 4 partes que a gente falou até agora. Traz a pessoa em volume para um local que a gente consiga entender todos os passos daquela pessoa, engajar aquele cliente, traz para essa pessoa para um local onde ela consegue comprar ou chegar até o pagamento facilmente e, por fim, pensa em como essa pessoa vai voltar a comprar. Simples assim. E a gente começa a estratégia de retenção, pensa na estratégia de retenção, sempre começando pelo mais fácil e mais barato, ou inclusive até às vezes grátis. Voltando no nosso amigo, e-mail marketing. Nosso grande amigo, e-mail, ele tá sempre entre nós. Muitas pessoas, pessoal, falam que o e-mail morreu. O e-mail, cara, não morreu. O e-mail é o jeito mais fácil da gente falar com essa pessoa sem ter que investir muita coisa, além de tempo, claro. Mas é muito fácil, você já tem a base de dados, em algum momento você pode ativar aquela base de dados quando você quiser. Faz total sentido criar uma estratégia de e-mail marketing, por exemplo, de disparo de e-mails, para quando você quiser lançar algum produto, para quando você quiser reativar aquele cliente com um bônus, para quando você quiser trazer esse cliente ou fazer com que o mesmo cliente traga mais pessoas. Fazer uma ação especial, por exemplo, Dia das Mães, pegar um catálogo de quem já foi mãe, ou impactar uma ação de Black Friday, eu posso também, né? Ou até mesmo fazer com que ele compre um produto que possa complementar com aquele que a gente já comprou. A gente vai entrar em outro conceito daí, vou estar pulando etapas aqui, sem spoilers. Mas, cara, e-mail nos dá infinitas possibilidades de pensar em estratégia. Eu sou fã do e-mail porque ele é, de novo, é grátis, é fácil e a gente tem um contato quase que direto com esse cliente, pelo menos com a caixa de mensagem desse cliente. Também acho. Segundo ponto, para reter clientes, cara, é ser fácil, é deixar dados e caminhos disponíveis para que esse cara converse com a gente. E um jeito de deixar fácil e disponível para que esse cliente converse com a gente, voltando no nosso amigo WhatsApp, é o famoso catálogo de produtos. Isso retém clientes. Depois que o cliente comprou uma vez, eu preciso ficar mostrando de novo o que eu tenho para aquele cliente. Mostrando mais vezes, deixando disponível para que ele encontre a informação. Parece simples, parece óbvio, mas, de novo, pessoal, muitas pessoas não fazem. Não reativam aquela base e fazem com que o cliente esqueça deles. Eu preciso, de novo, mostrar cada vez mais e mais para o cliente. Até porque ele não vai se lembrar toda hora de ti. Então, quando eu tô perto à disposição, mostrando aquilo que ele tá procurando, cara, muito mais fácil ele comprar de mim. Quantas vezes já não aconteceu de você tá procurando, por exemplo, de repente, até a gente pode usar o caso da imagem, algum bolo, e aí eu quero de morango, mas aquele que eu comprei, eu só tinha comprado de chocolate, poxa, eu não sabia que a Sandra Cakes vem de morango. O catálogo eu já tô sabendo, sem fazer o contato, ele já tá ali, já tô com disposição, ele já comprou de mim, então posso fazer ele comprar outros produtos. A importância da retenção, pessoal, é reativar, sempre reativar. Uma base de clientes que já comprou de vocês, é preciso que ela seja reativada. Um cliente que é de vocês é 7 vezes mais barato reativar do que reconquistar esse cliente do zero. Bom, terceira estratégia que a gente acredita que precisa ser utilizada na hora de reter clientes é a famosa, ou os 2 famosos, upsell e cross-sell. Aqui que a gente separa o joio do trigo. O joio do trigo. Aqui que a gente separa o joio do trigo. Por que a gente fala isso, tá? Muitos clientes acreditam que a Apple só vende iPhone. Essa frase é clássica. Por quê? Porque, vendi o telefone e acabou. Vendi um produto e acabou.
nem só de iPhone vive a Apple. A gente precisa vender um cabo diferente, a gente precisa vender um fone de ouvido diferente, a gente precisa talvez fazer com que o cara compre um computador diferente, uma televisão diferente, a Apple TV, por exemplo, faça novas compras com aquele mesmo usuário. Diversificar o caminho desse usuário na compra, diversificar os produtos e serviços que a gente pode entregar para esse usuário é muito importante para lucratividade. Eu acho que o grande valor do upsell e do cross-sell é esse lucro constante. Aqui a gente pode até bater um pouco mais. Explica pro pessoal, Rafa, o que é upsell e cross-sell para quem não conhece, por favor. Claro. Então, o upsell, Léo, e também para quem tá junto com a gente nos assistindo, nos ouvindo, enfim. O upsell, ele faz com que eu consiga ofertar um produto, o mesmo produto, não necessariamente o mesmo produto, mas que seja semelhante por algum valor maior, né? Talvez, que nem no exemplo, atualizar para um celular mais novo, com mais capacidade e por um preço um pouco maior. Eu consigo vender um produto que ele talvez nem estivesse procurando naquela hora e com base nos dados eu consegui entregar exatamente aquilo que ele nem tinha ideia de que precisava, mas ele precisava. O upsell é esse conceito. Tem N maneiras a gente fazer isso, não só com celular, tá? Então, para quem está nos vendo aqui, você não necessariamente tem que ser um eletrônico, isso pode funcionar para qualquer tipo de negócio. Estou dando um exemplo para ficar fácil de ilustrar, mas ele é esse conceito. E o cross-sell é o que a gente chama de fazer uma venda, eu não gosto de usar o termo venda cruzada, mas complementar aquilo que ele já tem. Justo. Então, por exemplo, a gente estava falando da Apple, né? A Apple oferece vários produtos e até falando um pouquinho mais além, ela vende uma experiência para o usuário. Ela não vende um telefone, ela não vende um celular, ela não vende um carregador, ela vende uma experiência para o usuário. E o cross-sell, utilizando isso como uma ilustração do nosso exemplo, ele permite eu justamente melhorar essa experiência. Porque eu comprei um celular, por exemplo. Então, você vai precisar ouvir vídeos, você vai precisar ouvir música, assistir lives como a nossa, ou você vai precisar de um fone de ouvido. Então, compre por X desconto, por um preço a mais, por você ter comprado celular, você compra um fone de ouvido, você melhora a experiência do cara, você consegue trazer algo que complemente aquele produto, melhora a experiência dele, ele vai ficar feliz, ele vai ficar contente e o meu caixa vai aumentar. Eu vou reter meu cliente e ele vai comprar de mim mais vezes porque eu pensei naquilo que ele nem tinha pensado. Então são duas estratégias que é muito legal da gente reter, Léo. Basicamente, pessoal, vender mais vezes e vender mais produtos para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. E isso faz com que o valor que vocês investiram para trazer esse cliente no começo seja diluído em vários e vários produtos ou vários e vários serviços. E o penúltimo, ou último, na verdade, o último estratégia que a gente trouxe para retenção de clientes é o famoso conteúdo e o grande amigo de qualquer empresário, remarketing. Conteúdo, pessoal, para reter clientes é fazer com que ele sempre continue acompanhando a marca de você, sempre continue consumindo a marca de você, seja em relação a novos produtos, seja em relação a algo que a gente quer ensinar, mostrar, entregar. É muito importante a geração desse conteúdo para que esse cliente que ainda talvez não esteja no momento de compra, chegue no momento de compra, entenda que precisa, entenda que necessita ou deseje algum produto físico, por exemplo. E o remarketing só é possível quando a gente ativa lá no engajamento o nosso grande amigo Pixel. Só é possível quando a gente tem esse usuário mapeado para que a gente consiga reativar esse cara. Fim dessa parte. A gente trouxe, cara, pessoal, várias e várias ferramentas e estratégias que são necessárias serem aplicadas em conjunto. E pra gente, a estratégia de lucro constante, ela basicamente utiliza todo esse fluxo, todo esse caminho, né? A gente até traz pro pessoal e tenta ilustrar para quem chega com a gente aqui que lucro constante não quer dizer sempre vender mais e mais e mais e mais. O grande raciocínio é que a gente tem que vender melhor e melhor e melhor cada vez. Esse é o ponto. E vender melhor é talvez cruzar produtos, é entender a experiência do usuário, é trazer
novos usuários de outros canais de aquisição, de tráfego, por exemplo. Sim. É trazer mais facilidade para que esse cliente compre da gente em conversão diferente. E facilitar, a gente bate muito aqui no óbvio da dinheiro, e facilitar para que o cliente chegue onde ele quer o mais rápido possível. Lucro constante quer dizer, pra gente, pensar numa... Vamos colocar numa estrutura, né? Eu até penso que até entra num conceito que a gente comentou em episódios anteriores, Léo, que é aquela... Puxa, agora tá me fugindo da memória, mas é o que a gente chama do lucro... Você ter uma curva de lucro que ela seja previsível, a receita previsível. Receita previsível, claro. Entendeu? Pra mim, lucro constante significa isso. Lucro constante, pessoal, é basicamente... boa noite, Giovanni, Escola GAP, Ivanusa, Marcos, muito boa noite. Lucro constante pra gente quer dizer equilibrar essa equação que a gente vai mostrar agora. A equação que todo o empresário deveria conhecer, ou pelo menos entender como é que ela é feita. Essa equação, pessoal, só é possível quando a gente junta todos os pontos que a gente falou até agora. Tráfego, engajamento, conversão e a retenção desse cliente. Lucro constante pra gente quer dizer equilibrar a curva de CAC versus LTV. Agora ficou... Agora sim, a gente separou mais um pouquinho o joio do trigo. Explica pro pessoal, Rafa, o que quer dizer CAC e o que quer dizer LTV. Tá, vamos lá. Vamos dizer em poucas palavras, até porque são conceitos que muitas pessoas não conhecem hoje em dia, mas precisa conhecer. É um conceito fundamental. Já são conceitos fundamentais. São importantes no negócio, tá? O CAC é o custo de aquisição do cliente, né? É o quanto que eu tenho que investir para que ele, em cima de todas essas estratégias que a gente colocou, ele tem que investir para que o cliente compre de mim. E esse custo, ele se pague. Já o LTV, é a sigla até em inglês, ele é Lifetime Value, que significa tempo de vida. Ou seja, o quanto tempo que o cliente permanece na minha base comprando de mim. É o que a gente chama de... Me fugiu a palavra em português, mas é o tempo que ele fica comigo. É o tempo que ele permanece comigo. Tempo de vida do cliente. Tempo de vida do cliente. A lógica é que quanto mais ele permanece comigo, mais feliz ele fica, mais fiel ele fica, mais eu tenho possibilidade de reter ele. É a nossa retenção também. Perfeito. Um negócio de lucro constante, pessoal, um negócio que sempre está ganhando dinheiro, sempre investe menos do que recebe desse cliente com o tempo. Exato. Esse é o raciocínio. Dominar o quanto custa um cliente e saber exatamente quanto ele traz para vocês de dinheiro com o tempo é muito, muito importante. Isso mantém um negócio sadio. A gente inclusive colocou ali que o custo de aquisição de vocês tem que ser pelo menos 3 vezes menor do que o valor que o cliente traz com o tempo. Certo. Esse é o raciocínio. Esse é um negócio de lucro constante, que investe para trazer esse cliente, faça com que o cliente encontre o que ele quer, compre do jeito certo e faça, principalmente, a estratégia de retenção muito bem. Faça com que o cliente compre 1, 2, 3, 4, 10 vezes durante o tempo. E, falando em tempo, a gente chegou a 8h29 exatamente nesta quinta-feira. Mas já? Muito boa noite, Carlos, Rafael, Marcos. Chegamos ao quase final, porque a gente quer deixar um recado para vocês. E para quem está nos acompanhando no Spotify, chega lá no nosso post que chama Estratégia de Lucro Constante. No momento que você estiver ouvindo, de manhã, de tarde, de noite, chega lá no nosso post que chama Estratégia de Lucro Constante e comenta eu quero. A gente vai mandar para você um link. Nesse link vai ter todas as estratégias que a gente desenhou nessa tarde de quinta-feira e ontem. Vai entregar para você as estratégias para você utilizar no seu negócio. Quem tá no Instagram também, ou no TikTok nos acompanhando, chega lá no nosso Instagram, @StudioGrowMarketing, comenta eu quero, que a gente vai mandar um link para vocês. E a gente quer deixar para vocês um último ponto, um último recado, que é esta mentalidade. A mentalidade de growth é a mentalidade de lucro constante. É fazer com que... Isso, o nosso grower aqui, que está ali atrás, colocou muito bem. Que isso seja uma roda. Cara, tráfego, engajamento, retenção, conversão, sempre tem que girar ao mesmo tempo.
A gente precisa fazer com que isso seja uma bola de neve, se for o caso. Cada vez traga mais lucro, cada vez traga mais pessoas, cada vez venda mais produtos ou serviços por um maior valor e traga mais riqueza para a sociedade. Essa é uma empresa, é uma estratégia de lucro constante. Unir todos esses 4 pontos. Que é a mentalidade growth de pensar a estratégia do mercado digital. Muito bom. E eu sou quase britânico. Quase britânico. Quase. Explica pra gente isso. Quase britânico porque eu sou brasileiro. O ponto aqui é, pessoal, chegamos ao final da nossa live e ao final de mais um Growcast, episódio número 2. 3. Episódio número 3. Chegamos ao final do episódio número 3 do Growcast. E, como sempre, curtam, compartilhem, coraçõezinhos, sigam a gente nas redes sociais. A gente tá preparando cada semana um conteúdo diferente, conteúdo melhor para vocês. Comentem, nos digam se estão gostando, nos tragam ideias, nos tragam apontamentos que a gente promete que cada semana vai melhorar e trazer mais coisas pro mercado. É isso aí, foi uma ótima noite que a gente passou aqui, passou rápido, eu vou te confessar, é o que pra mim nem tinha passado 1 hora, passou 20 minutos. Então, cara, beleza, muito boa noite pra todo mundo que tá nos assistindo, nos acompanhando e nos ouvindo, e, como de praxe, o famoso Let's Grow, e até a próxima. Let's grow! Let's grow. Growcast. Grow.